Se eu não conheço Cristo, eu não me conheço, porque eu continuo cego. Por quê? Porque Jesus é a luz. Jesus é a luz que vai revelando quem sou para mim mesmo. Analisa, quem é Cristo para você? Quem é Jesus? Será que nós conhecemos Jesus de verdade? Será que nós conhecemos Cristo de verdade? Será que nós realmente temos uma vida com Deus? A maioria acha que sim, mas a maioria não se conhece. Então a palavra está falando, pessoal. A maioria das vezes ela nos confronta, porque o Senhor está querendo mexer conosco. Deus não nos quer no mesmo lugar. Deus não nos quer mais como o Simão, como o instável, mas como o Pedro, como rocha, como os firmes, como os estáveis. Deus quer um povo diferente. Quem que eu tenho sido? Será que eu tenho sido mais Simão ou mais Pedro? Graças a Deus, prazer estarmos aqui todos juntos, graças a Deus. Amém, meus queridos. Diga comigo, Simão ou Pedro? Simão ou Pedro? Simão ou Pedro? Oscilante ou rocha? Instável ou pedra? Vamos analisar. Mateus 16, 13, olha só. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo anda dizendo? O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? O que dizem por aí? O que o povo está falando? Eles disseram: alguns pensam que é João, o Batista, outros acham que é Elias, há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu: e vocês? O que acham que eu sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Vou dar uma paradinha agora. Temos ainda mais um pedaço. Jesus perguntou: o que o povo diz? Agora, o que vocês acreditam? Chega um momento nas nossas vidas, pessoal, vários momentos nas nossas vidas, talvez, em que a gente precisa ter as nossas próprias experiências, que nós precisamos viver as nossas próprias situações. A gente precisa saber das coisas. A gente pode ter aprendido muitas coisas pela perspectiva de outras pessoas. A gente tem o hábito, muitas vezes, de receber influências. A gente pode, muitas vezes, repetir histórias dos outros. E essas influências, essa cultura comum, coletiva, esse jeito de ver as coisas de forma coletiva, se reflete em muitas áreas. E pode ser que a gente cresça com várias coisas distorcidas na nossa mente. Cada um aqui teve um paradigma, teve um exemplo, teve um padrão de casamento que viu dos pais. Talvez a mãe falava de uma forma de como lidar com o marido, talvez o pai deu uma perspectiva de como se tratava as mulheres. A gente pode ver e ter recebido muitas vezes um padrão do que é ser cristão. A gente pode ter recebido o padrão do que é ter riqueza, do que é ter dinheiro. E às vezes a gente veio com uma imagem muito distorcida. Por isso que o casamento é um casamento de conflitos e não de união. Por isso que a vida profissional não flui, porque tem ainda aquela crença miserável da escassez. Por isso que muitas vezes a vida com Deus não flui, porque na verdade o que ela acredita muitas vezes são usos e costumes, são alguns hábitos ou rituais. Mas o ponto é, quanto que eu estou buscando conhecer a verdade? Porque a gente veio com muitas mentiras. E a verdade está aqui. O que é ser um homem está aqui. O que é ser uma mulher
Está aqui. O que é ser um cristão? Está aqui. Está na palavra de Deus. Esse é o parâmetro das nossas vidas. É o saber que sei. Fala, eu sei que sei. Eu sei que sei. Porque o Pedro, ele não falou algo que achavam. Lembra aqui que eles falavam? Alguns acham que você é João, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros dizem que são os profetas. E o Senhor disse, o que vocês acham? Pedro não achou. Ele foi categórico. Tu és o Cristo? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui não tem achismo, aqui não tem o que o povo está falando. Aquilo era o que ele sabia. Eu sei que sei. E muitas vezes a gente não se conhece, pessoal. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Nós achamos, nós vivemos de achismos muitas vezes. A maioria das pessoas não se conhece ainda. A maioria das pessoas não tem percepção, tem uma percepção errada de si mesma. Ela acha que ela é muita coisa, ela acha que ela é desse jeito, ela acha que ela é muito assim, muito assado, e ela não é. Então, Simão ou Pedro? Simão se chamava Simão, mas Jesus mudou o nome dele para Pedro. Simão é oscilante, Pedro é pedra. Simão é instável, Pedro é firme. Mas aqui, nós vemos, ele deu uma postura, ele teve uma postura firme, mas a gente vê na sequência que ele ainda era oscilante. E com Cristo não é diferente, pessoal. Com Cristo nós talvez podemos ter uma percepção diferente. Enquanto eu não conhecer Jesus de verdade, eu não irei me conhecer de verdade. Vamos juntos. Enquanto não conhecermos Jesus de verdade, eu não vou me conhecer de verdade. Se eu não conheço Cristo, eu não me conheço. Porque eu continuo cego. Por quê? Porque Jesus é a luz. Jesus é a luz que vai revelando quem sou. Quem eu sou de verdade. Para mim mesmo. E Jesus perguntou, e vocês, o que acham? O que eu sou para vocês? Quem é Cristo para você? Analisa. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus? Será que nós conhecemos Jesus de verdade? A gente vai analisar, eu vou dar muitos exemplos. Será que nós conhecemos Cristo de verdade? Será que nós realmente temos uma vida com Deus? A maioria acha que sim. Mas a maioria não se conhece. Aqui no 17, Jesus afirmou, Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Você não está falando com base em achismo ou o que disseram por aí. Você está com uma revelação do próprio Deus. Agora, vou dizer, fala comigo, vou dizer quem você é de verdade. Jesus nos revela, o que eu acabei de falar? Jesus é a luz que nos ajuda a ver quem somos para nós mesmos. Agora eu vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro. Você é uma pedra. E essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, fala comigo, cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Pode ver que a igreja do Senhor, quem é o cristão de verdade, aqueles que morreram pelo Senhor, que foram perseguidos por toda a história, não impediu que chegasse até nós. Na verdade, só multiplicou, só cresceu, só avançou. Então, nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. E isso não é tudo.
Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra e um sim no céu, um não na terra e um não no céu. Tudo que eu concordar na terra será ligado no céu, tudo que eu desligar na terra será desligado no céu. A chave que nós temos, quando a gente liga, quando a gente concorda, aquilo se materializa. O que a gente falou? O Senhor se manifestará. Se nós clamamos, Ele se manifesta. Se nós o buscamos, Ele se manifesta. Porque nós temos as chaves. Se a gente liga aqui, a gente concorda com o Senhor no céu. Então a falta, o Senhor disse, vou dizer quem você é de verdade. A falta de conhecimento de Cristo nos torna pessoas sem identidade. E uma pessoa sem identidade, você já deve ter visto, criança fica muito claro, mas os adultos são piores. Criança, quando vai para a escola o primeiro dia, já volta falando bobagem. Volta falando um palavrão, volta com uma brincadeira boba, volta agressivo, volta oprimido. E a gente acha que é só com criança. Não, nós, os adultos, somos muito mais influenciados do que as crianças. Porque quando você bota a coisa certa na criança, ela não sai. Você pode ensinar, você pode botar, ensina o menino o caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. E muitas vezes os adultos são os oscilantes. São os oscilantes. Porque uma pessoa sem identidade, ela vai ceder. O que o povo está falando? O que o povo está fazendo? O que estão dizendo? Uma pessoa oscilante, ela cede para as suas emoções. A emoção grita mais alto do que a palavra. Uma pessoa oscilante, ela cede para pessoas. Ela cede para circunstâncias. E Deus nos dá identidade. Deus nos chama por aquilo que nós somos. Eu vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, você não é Simão, o oscilante, você é uma rocha. O Senhor nos dá identidade. Jesus chamou de Pedro, de pedra. Mas ele ainda não se conhecia. Ele era ainda instável. Ele ainda achava que ele era muito melhor do que inclusive os outros discípulos ele achava. Pedro não se conhecia. Ele dizia que morreria por Jesus. Mas ele foi justamente o que negou Jesus. Aqui no Lucas 22, Simão, Simão. Simão, Simão. Instável. Oscilante. Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E ele achava que ele era o melhor. Olha que ele falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, você foi receber uma revelação de Deus. Mas olha o que Jesus falou para ele, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Você ainda não se converteu, Pedro. Você ainda é muito forte na sua alma. Você é bom para falar, você é impulsivo, você tem uma coragem, mas na carne. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Não é negar Jesus, não. É negar que eu que conhece. Então nós vemos aqui, oscilante, instável. Mas o que ele disse? Eu lhe digo, Pedro. Eu lhe digo, o que o Senhor falou? Ele nos dá a identidade, ele nos chama pela nossa identidade. Ele falou, Simão, você está sendo oscilante ainda, Pedro. Mas ele te chama, ele diz, respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro. Ou seja, ele está fortalecendo a identidade. Eu lhe digo, pedra, quando você se converter, ajude seus irmãos. Eu lhe digo, pedra, você vai me negar, mas você é pedra. Você vai fraquejar, mas você é uma rocha. Então o Senhor está sempre nos fortalecendo a identidade.
E muitos vivem assim, pessoal. Infelizmente, muitos vivem ainda nessa vida oscilante. Ele acha que se converteu, mas ele nega Jesus. Preste muita atenção. A pessoa muitas vezes acha que se converteu. Às vezes a gente pode estar vivendo esse engano. Eu acho que eu me converti, mas eu estou negando Jesus nas mínimas coisas, na mínima pressão. Porque de muitos ainda sai aquela oscilação, não sai a rocha, não sai a firmeza. Chega uma notícia, já fica abalado. Recebe um ataque espiritual, está com aquele peso na cabeça, aquela angústia, aquela irritabilidade, ela não luta, ela não reage, ela não se levanta, ela não expulsa, ela não clama o sangue de Jesus, ela não se unge, expulsa no nome de Jesus, ela se entrega. Estou abatido, estou mal, eu estou me sentindo mal, vou ficar deitado. Vem uma tentação, ela nega Cristo. Como? Uma tentação para mentir, por exemplo. Uma mentirinha só. Todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo e enxofre. Vem uma ira, vem uma provocação, ela já nega Jesus. Vem o descontrole. Vem alguma situação que causa medo, ela descontrola, ela se entrega. Então nós precisamos encontrar a nossa identidade em Jesus. Não, eu sou pedra, eu sou rocha, eu sou forte. Porque quando eu entendo isso, quando nós entendemos e assumimos essa identidade, o que a gente faz? Eu sou pedra, ou seja, o meu nome, eu sou forte, eu sou determinado, eu sou corajoso, eu sou um homem de Deus, ou seja, quando eu entendo isso, eu vigio a minha mente, não vou pensar mais bobagem, eu vigio a minha boca, eu não vou mais falar bobagem, eu assumo Cristo no dia a dia, em todos os lugares. Eu assumo Cristo no trânsito, eu assumo Cristo na minha casa, eu assumo Cristo na minha empresa, eu assumo Cristo num órgão público, eu assumo Cristo no mercado, eu assumo Cristo todos os dias, eu não pego o que não é meu, eu ajudo as pessoas, eu sou equilibrado, eu sou uma pessoa generosa, doadora, ajudadora, eu assumo Cristo. Então tudo é o entendimento, pessoal. Pelo que nós temos nos sacrificado tanto? Analisa quais são as suas prioridades. As prioridades revelam o que é importante para nós. Não, Deus é muito importante para mim. Deus é tudo na minha vida. Mas às vezes eu não leio uma página da Bíblia. Uma página. Mas Deus é muito importante para mim. Não, Deus é muito importante para mim. Nessas horas que nós gastamos no trânsito daqui, por exemplo, o que a gente escuta? A gente bota música, a gente fica assistindo vídeos de política, ou será que nós botamos uma palavra, um culto, um programa que vai nos alimentar? Às vezes bota ali, põe a Bíblia online, lá aquele aplicativo da Bíblia, YouVersion, por exemplo, você bota lá e deixa um livro da Bíblia lá ditando e você recebendo aquilo, e você ouvindo aquilo. O que eu fico fazendo? Já que Deus é tão importante, qual é o meu nível de prioridade? A primeira coisa do meu dia é o quê? É eu ir de joelhos lá, falar com Deus, agradecer ao Senhor. Por exemplo, quando a gente tem que resolver problemas nesses órgãos, aí você tem que ir lá no DMV e fica esperando para ser chamado. Será que lá junto com você tem sua companheira fiel, a sua Bíblia? Você está lá lendo, porque vários desses lugares, parece que não funciona nem o celular direito. Não tem sinal. A gente fica lá, mexendo no celular, subindo tela, não fazendo nada útil. Ou a gente leva um livro, um dos livros da bispa, a gente lê uma página, um capítulo, mas Deus é minha prioridade. Será mesmo? Será mesmo que Deus é minha prioridade? Oportunidades nós temos, pessoal. Quando você para e analisa, a gente vê que a gente tem. O que muitas vezes está faltando é interesse.
Será que todas as refeições que nós nos sentamos para orar, nós oramos? Para almoçar, para tomar café, para jantar, será que nós oramos sempre? Será que nós oramos todos juntos à mesa? Será que as pessoas veem aquela imagem bonita? Se você está com a sua família lá no restaurante, e a sua família está lá, todo mundo ali de mãos dadas, e você, como o cabeça da sua casa, vai lá e ora: Senhor, abençoe este alimento, e nunca venha nos faltar, o Senhor multiplique nossa mesa, obrigado por este momento, obrigado, etc, etc. Ou não, fica com vergonha, né? Vamos fazer só em casa. Mas Deus é realmente muito importante. Então, vai trazendo para a sua vida. Vai trazendo para a sua vida. Toda vez que você sai de carro, você ora. Quando você vai para a escola, quando você vai a algum lugar com seus filhos, você mostra para eles o padrão. Toda vez que nós saímos, vamos lá. Todo mundo sai de carros, vamos, Senhor, nos leva e nos traga em paz e em segurança. Coloca anjos ao nosso redor. Livra-nos do mal, guarda na estrada, guarda de motoristas distraídos, guarda de motoristas desatentos, porque você não pode dirigir só por você dirige por você e pelo outro. Você não vai ficar colado na traseira do outro carro, porque você não sabe o que tem na frente dele, se ele frear, você não para, e se você não conseguiu, o de trás te pega também. Então você tem que pensar lá na frente, você tem que pensar no que está atrás de você, você tem que tomar cuidado se não tem um pedaço de pneu no meio da pista. Então, muita coisa pode dar errado sem a presença, sem a bênção de Deus. Então, abençoa esse dia, abençoa a nossa ida, a nossa volta. Ora o Pai Nosso. Ora o Pai Nosso. Ou seja, eu estou mostrando para esses filhos, para minha família, que Deus é importante de verdade. A gente não sai sem orar, a gente não faz nada sem consagrar, a gente não come, não encosta na comida sem abençoar. Todo mundo junto, sentados ao redor da mesa. Não é cada um correndo para um lado. Eu como agora, você come daqui a meia hora. E um come ali no sofá, outro come ali na mesa, um vai ali para o quarto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por isso que muitos que, como a gente está falando aqui, eu sou Simão ou sou Pedro? Eu acho que eu sou crente? Eu acho que eu sou cristão de verdade? Ou será que eu sei que sei? Porque eu pratico o dia a dia com Deus. Eu não digo uma coisa. O que o povo diz que eu sou? Que aqui, como a gente já falou várias vezes, aqui dentro é fácil eu ser crente. É fácil eu ser espiritual. Aqui dentro ninguém vai falar um palavrão, ninguém vai perder o controle. Mas eu sou crente, eu sou cristão, lá na rua, lá na minha casa. Quando eu vejo que a família está um clima pesado, às vezes um está dando uma resposta meio agressiva, um filho está muito desobediente, eu não vou ficar gritando junto. Não vou ficar, sai daqui, você vai apanhar, e dou chinelada, e grita com a esposa, e grita com o marido. Não, peraí pessoal, isso aqui não está normal. A gente não se trata assim. Não está normal. Vamos orar. Vamos orar, vem aqui, pega o azeite, vem aqui na sala, todo mundo, vamos orar, porque isso daqui não está certo, vamos expulsar essa opressão, essa questão aí que não está correta. Consciência. Consciência, não sou um réptil. O jacaré, você vai lá, pega na cauda dele, ele vira para te morder. Porque é instinto. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, nós somos fortes, nós temos domínio próprio, a nossa mente, a palavra diz, vocês têm a mente de Cristo. Então nós temos a mente de Cristo. Então nós precisamos o quê? Mostrar a cultura. Qual é a nossa cultura, pessoal? Fala, cultura do reino. Cultura do reino, a nossa cultura do reino. Então nós vamos o quê? Colocar ordem na nossa vida. Nós vamos colocar ordem na nossa casa. Vamos colocar ordem nas coisas que estão nas nossas mãos. Colocar ordem na nossa mente. Fala comigo, sem ordem na mente, sem ordem na vida. Sem ordem na mente, sem ordem na vida. Eu não tenho tempo para conversar com os meus filhos.
Eu não quero conversar, não quero ouvi-los, eu não quero entendê-los. Às vezes estão com dores, às vezes eles estão com preocupações, eles estão com aflições, eles estão às vezes carentes de você, por isso que eles estão tão arteiros. Eu não vou sentar lá para investir, eu não tenho tempo para eles, como eu não tenho tempo para Deus, eu também não tenho tempo para os filhos. Eu não vou me submeter a Deus para acertar o meu casamento. Eu sei, eu digo que eu sou crente, mas eu sou orgulhoso, eu falo coisas pesadas para minha esposa. Eu digo que eu sou cristão, mas eu não sou um homem de Deus, não sou uma mulher de Deus. Aí a mulher está destruindo aquele lar, porque ela tem o poder de construir e destruir. E aquele homem que deveria ser o cabeça, o sacerdote, a vida dele está travada, porque ele não tem sido um homem de Deus. Que a palavra diz que um mau marido tem as suas orações interrompidas. Mas aí precisa saber se pelo menos ele tem orado para ser interrompido. Às vezes nem orar está orando. Às vezes é aquele tipo de homem também que espera que é sempre carregado pela esposa, né? Não, eu trabalho, eu tenho que trabalhar, você fica aí, você ora por nós. Não, não é assim não. Uma mulher, ela vai se submeter a um homem de Deus, essa questão que muitas vezes é distorcida, não, porque eu não vou me submeter a homem. Uma mulher, ela vai ter um prazer extraordinário em se submeter a um homem de Deus. Porque quem é um homem de Deus? Qual é o homem de Deus? Aquele que tem Jesus acima dele. O homem, o marido, ele é submisso a Jesus. Por isso a mulher vai ser submissa a ele, porque ela sabe que ali tem um homem forte, ali tem um homem de Deus, mas é óbvio que uma mulher nunca vai querer se submeter a um homem carnal. Não, porque tem que submeter. Não, não tem não. Tem que se submeter a um homem de Deus. A Bíblia é muito clara. Então a submissão que muitas vezes aí é distorcido, não é a subserviência, os maus tratos e tem que calar a boca e ficar quieto. Pelo contrário, se tem um Nabal, um tolo, na sua casa, essa mulher tem que correr, tem que se levantar, tem que ser igual a Abigail, tem que correr, senão a casa vai cair, ou seja, tem que se levantar. Então sem ordem na mente, sem ordem na vida. Será que nós não nos importamos, por exemplo, em perder um culto? Perder um culto é tranquilo, não tem problema. Perder partes do culto, eu não tenho problema chegar um pouco atrasado, porque esse pedaço só está orando, só está louvando, só está tendo música. Está tendo adoração, está tendo louvor, está tendo adoração, relacionamento com Deus. Porque oração é intimidade, é conversa com o Senhor. Não, eu não tenho problema nenhum de perder sempre 10, 15, 20 minutos do culto, porque essa parte não é importante. Como não? Como não? Chega qualquer hora, sai o tempo todo, levanta, uma inquietação. Mas se estivesse numa reunião de negócios, não levantava. Não chegaria atrasado. Se tem lá um compromisso marcado lá com o cliente, no trabalho, que vai ter que explicar alguma coisa, vai apresentar um projeto, alguma coisa, não chega atrasado. Não, mas para Deus tudo bem, mas eu amo Deus, Deus é tudo na minha vida. Estou trazendo consciência, pessoal. Perco o raciocínio da palavra e está tudo bem. Não volto, por exemplo, porque todos os cultos que nós fazemos, eles são postados depois. Eu não perdi, essa hora eu cochilei, essa hora eu tive que fazer tal coisa, eu cheguei atrasado. Então eu vou lá, vou assistir novamente, porque é importante para mim. Se você lembrar, pessoal, na palavra, tem passagens que mostram que Israel não guardava mais o sábado, não guardava mais o Shabá, não guardava mais os anos sabáticos, aquele ano onde não deveria ser plantado nada, para que o terreno
a terra pudesse se recuperar. Tanto que é dito, o que nascer vocês pegam, tá? O que nascer naturalmente ali, o que der o fruto na árvore, na figueira, na oliveira, nasceu sozinho, vocês vão lá e colhem, mas vocês não vão plantar. Você não vai plantar trigo, você vai deixar a terra descansar. Eles não respeitavam. Eles trabalhavam todos os dias e não respeitavam o sábado, não respeitavam o dia do Senhor. Mas o que eles faziam? Eles sacrificavam os filhos a Moloque. Então, para Deus, não dava, mas eram capazes de matar os seus próprios filhos, entregá-los a demônios. E muitos têm feito assim nos nossos dias, pessoal. Muitos têm sacrificado os seus filhos. Do jeito que eu estou explicando aqui, não tem tempo, está sacrificando o filho. Não tem tempo para ele, não tem tempo para ouvir ele, não tem tempo para ensinar ele, não tem tempo para ler a palavra com ele, não tem tempo para orar com ele. Não tem investido. Estão matando os filhos. Estão matando o emocional desses filhos. Eles não têm identidade, eles não têm força, eles são levados pelas influências porque o mais forte prevalece. E pelo jeito, muitas vezes a escola, muitas vezes o youtuber, muitas vezes o coleguinha da escola é muito mais forte do que o pai e a mãe. Então, a criança está pegando um jeito da escola, está pegando um jeito do mundo, e está tudo bem. Eu vou levar lá para alguém orar. Não, eu tenho que investir. Eu tenho que orar, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que investir nessa criancinha, nessa criança. Eu estou matando porque eu estou dando a comida errada. Não, eu não quero investir lá, fazer uma comida saudável. Não, deixa eu botar essa comida de micro-ondas. Deixa eu comprar essa comida pronta. Tem criança lá na escola da Maria que todo dia leva McDonald's e todo dia leva Starbucks. Aí ela, uma dessas daí, quis fazer gozação com a Maria. Que a Mariana faz como tem que ser. Ela faz lá o pãozinho com ovo, coloca lá uma fruta, coloca ali um snack, alguma coisa, mas tudo ela tem que fazer, ela faz. Ah, mas dá trabalho. Pois é. A gente olha nesse país aqui, o país do fast food, o país, você vai no mercado, é uma coisa incrível. Talvez tenha até uma explicação, um estudo que explica isso. Você vê que eles são entrevados, eles andam com dificuldade. Também são décadas e décadas tomando piscinas e piscinas de refrigerantes, quilos e quilos de gordura e coisas processadas. Inflama, não consegue nem andar. Ah, não, mas eu vou dar aqui um salgadinho, vou dar aqui um miojo, vamos dar aqui um suquinho de caixinha, um nugget. É mais fácil. Sim, mais fácil. Mas é errado. Estou matando eles na saúde. Daqui a 10, 15, 20 anos, vai ter uma pressão alta, pode ter um infarto, pode ter um problema aí, não vai estar satisfeito, não vai estar feliz. Não vai estar feliz. Então, eu estou dando a comida errada, eu não estou investindo tempo, estou dando o que sobra, eu não oro. Muitas vezes, talvez, muitas crianças hoje em dia, muitas vezes têm um tablet, muitas vezes têm um celular, mas não têm uma Bíblia. Não leem a Bíblia, não são estimulados a lerem a palavra. Não são crianças que estão sendo preparadas. Não estão sendo preparadas para o amanhã. Não estão sendo preparadas para ocupar um lugar alto, porque não têm sido ensinadas a terem valores, princípios, excelência, disciplina. Não tem sido. E ainda muitas vezes tem pais que não têm agido com bons exemplos, têm sido maus exemplos. Estão matando a fé dos filhos, porque aqui na igreja é tudo bem, tudo bonito, tudo perfeito. Aí no caminho de volta, no domingo, durante a semana, é gritaria, é ignorância. Está matando a fé, está matando o futuro, está matando a saúde dos filhos, está matando tudo. Está sacrificando os filhos.
mas não sacrifica o estilo de vida. Não sacrificam o próprio estilo de vida. E tem vivido situações. Deus pode mudar qualquer situação, pessoal. Qualquer situação que a gente tenha que passar, Deus vai nos dar graça e vai nos dar vitória. Mas eu preciso fazer a minha parte, ó. Se eu adoro, Deus se manifesta. Se eu clamo, Deus se manifesta. Se eu busco, Deus se manifesta. Então eu preciso fazer a minha parte. Pode ser que em algum tempo você tenha vivido tempos melhores, vivido dias melhores. Aí você tem que olhar e voltar lá. O que eu fazia naquele tempo eu parei? Às vezes eu era mais dedicado, às vezes eu era mais equilibrado, às vezes eu tinha mais interesse em crescer. Aí eu fui parando. Aí eu estou vivendo um tempo inferior a um outro tempo em relação a um outro tempo que eu vivi. Eu já vivi tempos melhores, momentos melhores. Talvez você já testemunhou vitórias, você já contou as bênçãos, o Senhor me abriu essa porta, o Senhor me deu essa cura, o Senhor me deu esse livramento, o Senhor restaurou meu casamento, o Senhor me colocou neste lugar, com essas pessoas, ganhando tanto, prosperando, vencendo. Ou seja, você já viu o que Deus fez, o que Deus pode fazer. Você já viu o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Aquele tempo eu fiz um voto com Deus, eu orava, eu estava na igreja, eu estava buscando, eu estava atento, eu estava focado. Aí Deus se manifestou. Mas aí eu me distraí, Deus parou de se manifestar. Então eu já provei, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu experimentei o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu experimentei o que Deus pôde fazer na minha vida. Mas muitos têm se vendido. Nós temos ouvido bastante esses últimos tempos, a bispa tem falado bastante de Ezequiel 16, como você tem pouca força de vontade, como você tem pouca força de vontade, agindo como uma prostituta. O que a prostituta faz? Ela se vende, ela se submete a coisas por causa de dinheiro. E muitos estão cegos, pessoal. Muitos têm aceitado coisas, têm se submetido a coisas que entristecem, que chateiam, que magoam. Mas a mente não rompe, ela não entendeu que aquilo está sendo uma prostituição, ela está submetendo coisas que ela não precisaria. Às vezes a pessoa faz coisas que ela não gostaria, ela faz coisas que ela fica triste, ela ouve coisas que entristece. Talvez você já fez, já viu, já ouviu coisas de pessoas em situações que te deixaram magoada. Ou seja, ela aceita, ela se submete a situações muito difíceis, porque ela não quer se submeter a Deus, ela não quer obedecer a palavra. Então, se eu coloco tanta energia em algumas coisas, para me submeter a certas coisas, por que eu não vou lá e coloco energia para mudar, para crescer, para romper? É aquele exemplo, você pode, a mesma energia que você acorda de manhã, feliz, grato, para ir para o trabalho, e vai fazer suas coisas, e produz, e é o melhor naquele lugar, naquela empresa, e quando você estiver com alguém, você deixa uma marca na vida daquela pessoa, volta para casa, trata bem a sua família. Ou seja, você gastou energia, você se levantou. É a mesma energia que você pode levantar mal-humorado, xingando todo mundo, pesado, e fazer tudo de qualquer jeito e terminar o dia. Ou seja, o sol levantou, nasceu e desceu. O dia iniciou e terminou. Mas o que muda é o que eu fiz no meio. Foi a mesma energia. Você precisou se levantar. Você precisou fazer as coisas.
Mas essa energia foi bem canalizada ou mal canalizada? Então, se eu coloco tanta energia em algumas coisas, por que eu não coloco em outras? Então, traz para a sua vida. Às vezes, isso é uma forma de prostituição. A pessoa se vende por causa de coisas. Por causa de dinheiro, por causa de imagem, por causa de status. Pode ser qualquer coisa. Está acabando com a saúde dela por causa de dinheiro. Não tem descanso, não tem paz, não dorme, não tem férias, não tem nada. Está acabando com a família por causa de dinheiro, não fico mais com a família. Não, mas o que eu estou fazendo é por vocês. Não, não é. É aquela história. Os seus filhos vão guardar os momentos que você teve com eles e não os brinquedinhos que você deu para eles. Eles não precisam de mais um brinquedo. Eles não precisam de mais um passeio no parque. Eles precisam de valores, de princípios, de carinho, de amor, de beijo, de abraço, de olho no olho. É isso que eles precisam. É isso que eles precisam. É muito mais fácil, pessoal, do que muitas vezes a gente complica a nossa vida. Pessoas que muitas vezes estão dependendo só da imagem, se submetendo a coisas muito ruins, indignas até. Tem gente que infelizmente se submete a coisas indignas. Aceita uma vida pequena, aceita viver um casamento indigno, aceita viver uma vida sem vitória, aceita viver uma vida sem alegria. Por quê? Como você tem pouca força de vontade. Por quê? Porque tem pouca força para as coisas espirituais. Por quê? Para a carne, a pessoa tem força e tem tempo. Mas para Deus, muitos não têm tempo e nem energia. Para levantar, para fazer, para viajar, está tudo certo. Mas para as coisas de Deus, as forças se vão. Às vezes, em algum momento da sua vida, seja aqui, seja no Brasil, às vezes você apoiava mais, você servia mais, você se dedicava mais à obra do Senhor, à igreja, às pessoas, à sua família, à sua vida espiritual. Você ajudava nas organizações da igreja, você ajudava em alguma área da igreja. O que mudou então? Se houve algum tempo que fazia mais, o que mudou? As prioridades. Por que esfriou? Por que fazia mais e hoje faz menos? Sentimentos? Sentimentos? Jesus lá em Apocalipse diz para a igreja de Éfeso: tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Talvez em algum momento você amava mais a obra, amava mais a igreja, amava mais a Deus, se dedicava mais, investia tempo, energia, dinheiro, mas tenho contra você que você deixou, ou perdeu o seu primeiro amor. Então, se eu deixo de priorizar a Deus, o que diz naquela palavra? Que o espírito imundo, ele vaga, ele anda por lugares áridos, só que ele pensa: eu voltarei para a casa de onde eu saí. E ela encontra aquela casa limpa, varrida, porém com as portas abertas. Aí ele vem e traz mais demônios, traz mais 7. O estado dele se torna pior do que o primeiro. Então, se eu paro de priorizar a Deus, um dia eu priorizei, um dia eu ganhei mais, eu fui mais abençoado, eu investi a prioridade na coisa certa, aí eu me deixei, meu estado veio 7 vezes pior. Muitas vezes pior. Não são 2 vezes, são 7 vezes pior. Então, muitas coisas podem não estar caminhando. Por quê? Porque eu não estou ocupando, colocando, preenchendo a minha casa do Espírito Santo. Eu estou deixando ela vazia. Em um lugar vazio, ele será ocupado. E o diabo vê isso, ele volta. Nem o diabo quer ficar em lugares áridos e secos. Ele quer voltar para uma casa limpa e varrida. Até ele. Até ele. Ele gosta que todo mundo viva na pobreza, na miséria, na bagunça, na indisciplina. Mas ele quer um lugar limpo, né? Veja que ele gosta, ele quis voltar para um lugar que estava limpo já. Por quê? Qual é o lugar limpo, pessoal?
Muitas vezes são os crentes. Porque o mundo, lá o cara que está na prostituição, o cara que está nas drogas, o cara que está lá fazendo tudo errado, no crime, ele está com a vida toda suja. Aí quando a gente vem para Jesus, a gente se engana que agora a minha vida mudou porque eu estou numa igreja, eu não vou mais no bar, eu não vou mais no prostíbulo, eu não faço mais coisas ilícitas, ou seja, eu estou com a minha vida limpa. Mas sem a presença do Espírito Santo, é onde o diabo mais quer ver as pessoas, dentro das igrejas, só que saindo do mesmo jeito que entraram. É isso que ele quer. Que as pessoas venham, se convençam que está tudo bem, que a vida dela está tudo certo, porque o ruim é o que está lá fora. Lembra de quem fazia isso? Os fariseus. E Jesus falou que os fariseus, as prostitutas e os pecadores vão passar à frente de vocês. Aí que eles ficavam doidos. Falaram, como assim? A gente jejua, a gente ora, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Mas vocês não têm, vocês são só casca, são sepulcros bonitos. Mas dentro estão podres, não ajudava ninguém. Você vê que você não vê fariseu ali ajudando, os religiosos não ajudavam ninguém. Eles não tinham coração, não tinham empatia, eles não tinham um coração generoso para nada. É isso que Jesus estava mostrando. Façam o que eles fazem, o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. O que eles falam está certo, eles pregavam direito, eles falavam, prioriza Deus, tem que fazer oração, tem que fazer jejum, tem que fazer os sacrifícios, eles ensinavam certo, mas eles não viviam. Então é a zona de interesse. Nós precisamos ter força para chamar a atenção de Deus. Porque se chamar para acordar de madrugada, para fazer um jejum espiritual, para algumas pessoas é muito difícil. Mas para fazer a mesma coisa, acordar de madrugada e ficar sem comer por longos períodos de tempo, porque você não parou, você estava trabalhando, está tudo bem, você nem pensa, você nem sente. Por quê? Porque é uma guerra espiritual, pessoal. Ou seja, quando você almoça, você não vai dar a sobra para o seu filho. O seu filho almoça lá, se ele der, pai, sobrou esse pedaço de carne aqui, esse arroz mexido aqui, eu vou dar para você. Ninguém que vai querer. Ninguém quer sobra. Por que Deus teria que aceitar a sobra, então? Por que Deus vai aceitar sobras? Se eu não aceito sobra, você não aceita a sobra, por que Deus tem que aceitar a minha sobra? Deus, é o que dá, tá? É o que eu posso, tá? Deus não vai aceitar. Então, meus queridos, analisa tudo isso. São ordens simples. Veja que a gente dificulta a nossa própria vida. E a palavra tem ordem simples. Se você for convocado para uma tarefa, para uma viagem, que você não tinha preparado, se tem um parente que está doente, se o seu chefe, precisa de você em tal lugar, em tal dia, em tal cidade, para resolver um problema, você vai se organizar, você vai botar na sua agenda, você vai dar um jeito. Mas quando a pessoa é convocada para um jejum, por exemplo, para um trabalho espiritual, aí não dá. Aí não dá. Então veja o nível de cegueira. A vida é feita de escolhas. A gente pode pagar um preço em Deus e atrair as bênçãos e as mudanças para a nossa vida. Então será que nós está entrando a consciência? A gente não precisa aceitar algo menor. A gente não precisa achar que nós nunca vamos alcançar tal patamar. Não, a palavra não diz isso. Deus não nos limita. O diabo é que quer nos limitar. Eu não preciso aceitar algo menor. Mas eu preciso acreditar, tudo é cultura. E a nossa cultura tem que ser a do reino, não a do mundo. A cultura não pode ser o que estão falando, o que estão fazendo nas igrejas por aí. O que está falando no mundo aí? O que estão dizendo? Como que é um casamento por aí? O que estão dizendo? Não, a nossa cultura é do reino. Então a gente precisa analisar, pessoal, onde estão as portas abertas, onde estão as lacunas, as partes vagas, vazias da nossa vida que precisam ser preenchidas pela palavra. Então a gente precisa ter essa visão. Visão a gente está recebendo, a palavra você está recebendo.
Mas e a energia para isso? A gente recebe a visão. Ó, esse é o padrão, ó. Família é assim, vida com Deus é assim, ó. Assim que tem que se viver. Mas e a energia para botar força naquilo? Às vezes está baixa. Às vezes a gente está gastando a nossa energia na coisa errada. Veja que Caleb, ele tinha visão. Ele tinha visão, ó. O homem de Deus, Moisés, o homem de Deus, me prometeu há 45 anos essa terra. Ele canalizou bem a energia dele, a visão dele. Ó, vou ajudar todos os meus irmãos aqui, ó, e vai chegar a minha hora. Ele esperou a promessa por 45 anos. Abraão esperou a promessa por 25 anos. Então, ó, olha quem eles foram. Olha o tipo de homem que eles foram, o tipo de exemplo que eles foram. Então eles canalizaram a energia deles para a coisa certa. E com certeza muitos dias, a maioria dos dias são difíceis. Quantos dias que o Abraão estava lá, chateado, preocupado, ia envelhecendo. Quanto tempo o Caleb teve dias muito difíceis lá, mas eles permaneceram no lugar certo. Então imagina, pessoal. Às vezes a gente fala que não consegue, não dá, não pode, não tem tempo. Imagina se você lesse um capítulo da Bíblia todos os dias. Só um. Você leria 365 capítulos no ano. Só um. Mas tem capítulos que são pequenininhos, você consegue ler mais. Só um. Imagine se você lesse uma página de um livro por dia, não precisa nem ler o capítulo, só uma página. Você leria vários livros no ano. Esse é o poder da consistência, esse é o poder do dia a dia. Tem coisas que a gente quer dar saltos, tem coisas que a gente, não, porque agora vai, o negócio vai acontecer. Não, dia a dia. O que a gente falou agora há pouco de Ezequiel 16? Como você tem pouca força de vontade. Mas a gente tem força. A gente tem energia, a gente só precisa canalizar para a coisa certa. Fala, eu preciso canalizar para a coisa certa. Então, ó, Caleb e Josué, eles canalizaram a energia deles para a família deles e para a visão. Qual que era a visão? A terra prometida. Os outros viviam falando, ó, vamos morrer, não vai dar certo, está demorando demais, vamos embora, vamos voltar. Pararam, desistiram, desanimaram. Os outros canalizaram para as coisas erradas, para a morte, para a derrota. A gente falou esses dias de Jefité, pessoal. Jefité, ele falou, eu quero ser não só o capitão, não só o responsável aqui nessa guerra, nessa batalha, eu quero ser o cabeça, eu quero ser o juiz dessa nação. Então eu quero ocupar um lugar alto. Jefité, ele era uma pessoa preparada. A gente vê ali quando ele foi negociar com o rei inimigo, ele conhecia a história, ele sabia negociar, ele conhecia a história de Israel, ele foi bem treinado, ele se tornou um homem que era o melhor guerreiro naquele tempo, e ele tinha um diferencial muito grande, que ele era muito espiritual. Ele era um homem muito espiritual. A energia dos irmãos de Jefité, eles canalizaram para ofender Jefité e expulsar Jefité. Mas no final, enquanto eles estavam canalizando para atrapalhar o Jefité, Jefité estava lá se tornando o melhor guerreiro da nação. Ele estava se preparando, tanto que não havia uma pessoa no nível dele naquele tempo. Então, enquanto alguém está criticando, o outro está estudando, está crescendo, está se desenvolvendo. Então, isso tem que ser a nossa visão, pessoal. Qual que tem que ser a nossa visão? Eu vou me tornar um solucionador de problemas. Eu vou me tornar uma pessoa cada dia melhor. Eu não vou ser uma pessoa que acha problemas, que vê problema em tudo, que critica de tudo. Não, eu vou ajudar a resolver. Então, o que a gente está falando, energia a gente tem. Agora a gente precisa saber onde está sendo aplicado. O tempo a gente tem. 24 horas todo mundo tem. Mas aonde nós temos investido? Alimentar-se, nós estamos nos alimentando. Mas do quê? Do quê? Seja espiritual, seja físico.
Oportunidade nós temos, mas será que nós estamos aproveitando? A resposta, o problema e a solução está em nós. Fala, eu sou o problema e eu sou a solução. A resposta está em nós, pessoal. Os seus resultados estão mostrando aquilo que você tem plantado, a consistência ou a falta dela, o investimento na coisa certa ou na coisa errada, o tempo, energia na coisa certa ou na coisa errada. Então os nossos resultados estão falando por nós. Nós temos que ser aqueles que puxam as pessoas para um nível mais alto. Nós temos que ser aquele que é a pessoa que mais doa, que mais investe tempo, que mais investe energia, dinheiro. Essa deve ser você. Eu vou investir na coisa certa. Vou colocar mais força nisso. Eu vou investir a minha força, a minha energia na minha casa, na minha família. E não mais ser o que tira, o que espera ganhar as coisas, o que espera alguma coisa acontecer sem que eu tenha que fazer nada. Eu quero mudanças sem mudar. Eu quero que a esposa mude sem que eu tenha que mudar. Eu quero que as circunstâncias mudem sem que eu faça nada. É impossível. A Bíblia fala que o generoso prospera, mas o parasita não prospera. O parasita ele só quer tirar, ele nunca vai crescer. Ele nunca vai ser ninguém importante, porque ele é um parasita. Mas o generoso, aquele que ajuda, aquele que investe, aquele que aconselha, aquele que coloca força, que educa, que lá está lá no trabalho, ele está ajudando as pessoas, que lá está investindo tempo nas pessoas, está sendo uma pessoa, precisa disso, eu posso ajudar com um pouco, eu vou te abençoar, não vou ficar esperando, cobrando, e aí, quando você vai me pagar? E aí? Não. Eu tenho que assumir essa posição. O Senhor vai me dar condições para ser uma pessoa que ajuda, que abençoa, estarei somente por cima e não por baixo. Estarei sempre por cabeça e não por cauda. A palavra está falando. Então, é a mentalidade. A mentalidade. Gideão, a gente pode lembrar dele, ele estava numa situação complicada. E o Senhor disse para ele que ele tinha muita força. Você é um poderoso guerreiro. Ele falou, vai com a força que você tem. Então, nós temos muita força. Nós só precisamos canalizar para a coisa certa. Porque, fala comigo, a fé não deixa a vida mais fácil, mas ela me deixa mais forte. É isso que a gente tem que entender. A vida com Cristo não quer dizer que vai ser uma vida sem lutas, pelo contrário, mas com vitórias. Então não dá para eu pedir ao Senhor, Senhor, me dá essa vitória, Senhor, me dá essa vitória. Que a vitória vem depois do quê, pessoal? De uma luta. Pode ver. Quando que havia vitórias? Quando eles venciam as guerras. Então, nós temos as nossas guerras para vencer. Então, Deus não vai me dar a vitória sem eu ter uma guerra. Não tem nenhuma lógica. Como é que Deus vai me dar uma vitória? Eu tenho que vencer um inimigo para ter essa vitória. Então, eu vou assumir essa posição. Senhor, eu sou um Eliaquim, eu sou um Jiré, eu sou aquele que o Senhor pode me levantar e sustentar. Eu sou uma fonte de bênção. Porque é igual eu falei no trabalho dos homens na semana passada. Todo mundo que diz que não consegue mudar é 100% de certeza em uma situação. Se a pessoa fala, eu não consigo sair disso, eu não consigo mudar, eu não consigo. Se você fizer algumas perguntas, você mostra por que ele não consegue. É 100% garantido, é 100% de certeza que cada pessoa que diz que ela não consegue mudar, ela não ora, ela não lê a palavra, ela não faz um jejum, ela não canaliza energia para a coisa certa. Muitas vezes a pessoa está na pornografia, é uma pessoa procrastinadora, ela nunca bota força para fazer a coisa na hora certa, ela sempre joga para depois. Ela é uma reclamona, ela é uma murmuradora, é uma pessoa pessimista, é uma pessoa desequilibrada. Então, se a pessoa fala que ela não consegue, é porque ela não está colocando a energia na coisa certa. O Senhor falou lá em Mateus 5, Mateus 5,5, felizes os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Os mansos vão herdar a terra. Quem são os mansos? Os de domínio próprio, os que têm controle, que sabem, que têm visão.
Ó, eu não vou fazer isso porque isso não vai ser bom para mim. Eu não vou tratar a pessoa desse jeito porque eu sei que isso não é bom, não é certo. Eu não vou comer essa coisa, esse alimento. Eu não vou me encher dessa influência. Eu não vou assistir este programa, essa série, esse filme. Eu não vou ouvir essa pessoa porque essa é uma influência ruim para a minha vida. Eu não vou ficar falando, não, eu tenho controle. Não, a palavra diz, ó, afaste-se, fuja da aparência do mal. Então, eu sei o que eu quero para a minha vida, então eu tenho que perseguir aquela visão. Então os mansos, os que têm domínio próprio, os que são disciplinados, esses vão longe, esses vão conquistar. É impossível, pessoal, a nossa vida não mudar, se a minha vida espiritual for a minha prioridade. O maior investimento que nós podemos fazer é na nossa vida espiritual e em pessoas. A maior prova de amor é a mudança. A maior prova de amor é uma doação por alguém. A maior prova de amor a Deus, que eu amo Deus, é eu mudar para agradar a Deus. A maior prova de amor por um filho é mudar por causa desse filho, porque eu não quero que ele se torne uma pessoa infeliz, eu não quero que ele tenha um casamento destruído, eu não quero que ele seja uma pessoa complexada. Então, eu estou mudando por amor àquela pessoa. Eu estou mudando para Deus porque eu quero agradar a Deus, eu não quero me agradar mais. Eu quero ser uma pessoa melhor todos os dias e ser o melhor exemplo possível. E para isso eu não posso ser egoísta. Para isso eu não posso aceitar uma vida pequena. Porque quem não coloca força de verdade para mudar, é o quê? Ele ainda se ama muito. Jesus falou, ó, se eu quiser ter uma vida grande, eu preciso abrir mão dela. Eu preciso morrer. Mas se eu quiser ainda guardar a minha vida, eu vou perder. Eu quero olhar só para mim, eu quero ser egoísta, eu quero fazer do meu jeito, eu estou perdendo a minha vida, saúde, tempo, oportunidade, família, tudo. Salvação. Então eu não posso ser egoísta. Então eu tenho que parar de me amar tanto e amar mais ao Senhor. Então eu não estou aqui por causa do meu ego. Eu estou aqui para os projetos de Deus. Eu não estou aqui para agradar pessoas. Você não pode estar aqui, você não pode fazer as coisas para agradar pessoas. Você tem que fazer as coisas para agradar a Deus. Paulo falou isso. Se fosse para agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Se fosse para me agradar, eu não seria servo de Cristo. Se fosse para agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Porque muitas vezes, para agradar a Deus, eu vou desagradar pessoas. Jesus, as pregações dele, muitas vezes, as pessoas saíam e iam embora, os discípulos diziam, nossa, dura essa palavra. Então Jesus não estava lá para agradar pessoas, não. Tem que falar a verdade, tem que falar. E eu tenho que crescer e saber suportar, que a verdade é amor. A verdade dói muitas vezes, mas é amor. Quando você fala a verdade para um filho, que às vezes fez uma coisa errada, não para ofender, mas fala a verdade para ele. Ó, meu filho, eu vou tirar isso de você, eu vou ter essa atitude com você porque eu te amo, eu não quero o seu mal, não estou fazendo porque eu quero te prejudicar, não, é porque eu te amo. Então, por amor à nossa vida, à nossa alma, Deus permite situações, problemas, muitas vezes, para que a gente se atente e volte para Ele. Então a palavra está falando, pessoal. A maioria das vezes, ela nos confronta, porque o Senhor está querendo mexer conosco. Deus não nos quer no mesmo lugar. Deus não nos quer mais como o Simão, como o instável, mas como Pedro, como rocha, como os firmes, como os estáveis. Deus quer um povo diferente. Então, traz isso para a sua vida. Quem que eu tenho sido? Será que eu tenho sido mais Simão ou mais Pedro? Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Peço que você feche seus olhos por um momento. Lembra aqui que Jesus falou para Pedro? Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Então cuida das pessoas. Apacenta as minhas ovelhas. Será que nós estamos
prontos para morrer por Jesus? Ou será que a gente ainda se ama muito? A gente se ama demais. Não, eu não quero. Eu não quero mudar. Eu não quero mudar porque o fulano fez isso comigo. Não, não é pelo outro, é por Deus. Eu não trato bem o cônjuge porque ele não erra comigo. Eu trato bem porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não sou uma pessoa que abençoa, que ajuda os outros, porque eu nasci assim com um dom da generosidade. Não, porque eu quero agradar a Deus. Eu sei que o generoso prospera. Eu sei que é uma pessoa que tem uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade generosa. Ela não fica com aquela coisa, né? Se eu fizer, vai me faltar. Se eu fizer, vão me prejudicar. Não, ninguém tira nada de você, pessoal. Ninguém tira nada de nós. Ah, eu falei isso porque o outro me fez fazer isso. Não, você entregou. Ninguém tira nada da gente. A gente entrega o poder. A gente entra na carne, porque a carne possivelmente estava forte. Então tem que fortalecer o meu espírito. O Senhor não nos chamou para nós ficarmos do mesmo jeito, pessoal. A vida com Cristo significa mudanças profundas e claras. O que João Batista falava? Mostrem frutos de arrependimento. Você vai lá no mercado, você pega um fruto. Você, pelo fruto, você sabe de qual árvore ela veio. Então não existe alguém que diz, não, eu mudei, mas eu não tenho fruto nenhum. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa dá bons frutos. Você vai lá e pega aquele fruto, tá bonito, tá docinho. Você vai ver, não, essa árvore era boa. Mas às vezes você vai no mercado, ela tem uma casca muito bonita. Mas você tenta abrir ela, você vai ver que ela está seca, ela está amarga, ela está fibrosa. Essa árvore não está boa. Essa árvore não veio de uma boa árvore. Esse fruto não veio de uma boa árvore. Então nós estamos aqui para dar bons frutos. Não existe fé de coração, pessoal. Não existe cristão de coração. Lembra o que a palavra diz? A fé sem obras ela é morta. Não é falar, não é eu dizer, não, Deus é tudo na minha vida. Aí eu volto nos exemplos que a gente deu no início. Mas eu não tenho tempo de orar, eu não leio uma página da Bíblia sequer. Mas Deus é tudo na minha vida? Eu vivo de qualquer jeito? Não. Se queremos o melhor de Deus, a gente precisa parar de agir como pessoas oscilantes, frágeis, emocionais. A gente precisa se fortalecer. Lembra que Jesus falou da igreja de Cristo? Uma igreja exuberante, uma igreja forte, que nenhum inferno pode impedir o seu crescimento. A igreja de Cristo é forte, você faz parte da igreja de Cristo. Você é uma igreja forte. Então nós fomos chamados para isso, para sermos uma igreja grande e exuberante. Uma igreja que atrai pessoas, que leva o padrão, que leva a cultura. Então tome essa decisão hoje em nome de Jesus. Chega de receber as influências do mundo. Tenha identidade de Cristo. Obedeça. A prova do amor é mudança, guarda isso. A prova do amor é mudança. Eu mudo não porque eu quero, mas porque eu quero acertar. Eu quero agradar a Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então eu mudo. Eu não quero mais ficar doente. Eu não quero mais me sentir mal, sem força, sem energia. Então eu vou mudar meus hábitos. Eu vou mudar minha alimentação. Vou dormir melhor, vou comer melhor. Ou seja, quando a gente entende que aquilo é bom, que aquilo é correto, a gente muda. Então vamos mudar, pessoal. Chega de se preocupar com a imagem. Vamos nos preocupar como Deus está vendo cada um de nós. Então fale com Deus, por favor. Fale com Ele. Vamos passar pelos testes e ir para um outro nível. Porque a igreja do Senhor é uma igreja poderosa. Você tem poder e autoridade, você tem força. Acredita nisso? A vida que Deus tem para nós é muito forte, é muito superior. Então vamos nos tornar essa rocha, pessoal. Uma rocha na nossa casa,
uma rocha no nosso emocional. Vamos plantar. Pedro negou Jesus, mas o final é que importa. Ele terminou como um discípulo poderoso, como aquele que fortaleceu seus irmãos. Então o final é que importa. Às vezes você fez coisas que você não se alegra disso, você se arrepende, mas não fique olhando para o passado. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu alvo. Olhe para o seu alvo. Saiba que sabe, eu sei que sei, Senhor. É uma convicção, é uma certeza, é uma segurança. Eu sei que sei, meu Deus. Eu sei que sei, eu sei que sei, eu sei que sei. Então saiba que sabe. Saiba quem você é. Seja para o bem, seja para o mal. Saiba quem você é e mude naquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Para onde iremos? Para onde iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Nós precisamos nos tornar uma rocha, pessoal. O mundo está um caos. Não aceite a sua vida também ser um caos. A gente lembra de Jó. Jó era uma rocha. Eu sei, Jó sabia que sabia. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Então abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Quem é Cristo para você? Como nós perguntamos no começo, às vezes você descobriu que Jesus não era quem você achava que era. Você recebeu Jesus por outras influências, mas agora você tem a oportunidade de conhecer Jesus pelas suas experiências. Quem dizem que eu sou? E agora, quem vocês dizem que eu sou? Quem você acredita que Jesus é na sua vida agora? Às vezes você se enganou muito tempo do que é ser um cristão. É ir de vez em quando na igreja, não fazer certas coisas. Não, é muito profundo, é muito superior, é um estilo de vida muito alto. É muito alto, muito além daquilo que nós imaginamos. Então isso não pode mais haver a instabilidade. Chega de ser instável, chega de ser mentiroso, chega de ser dependente da imagem, chega de orgulho, chega de imoralidade. Torne-se a rocha, torne-se a igreja que o Senhor quer. Torne-se a igreja que o diabo não pode derrotar, pessoal. Creia nisso, é muito poder que nós temos. Tome posse disso, acredite no que você leu, no que você ouviu. Você é a resposta para os seus problemas. Eu sou a resposta para os meus problemas. Eu não vou mais ser o causador deles, eu vou ser o solucionador deles. Você tem poder, creia nisso. Creia que esse já é o melhor ano da sua vida. O melhor da sua vida até então. E ano após ano você vai viver coisas superiores. Não desperdice mais uma oportunidade, mais tempo, mais uma palavra. Não desperdice a sua vida. Tome essa decisão em nome de Jesus. Diga ao Senhor o que você decide hoje. O que você decide hoje espiritualmente? O que você decide hoje na sua família? O que você decide hoje na sua saúde? O que você decide hoje na sua vida financeira, profissional? O que você decide hoje? Fale com Ele. Profundamente aos corações, meu Deus. Fale profundamente aos corações, Senhor. Que haja um quebrantamento aqui, Senhor, nessa manhã. Que haja um quebrantamento, meu Deus, neste domingo, Senhor. Que haja um quebrantamento na vida do nosso povo, Senhor. Quebranta os corações. Quebranta os corações, meu Pai. Quebranta os corações. Que cada um aqui saia, meu Pai, determinado a não ceder mais às oscilações, mas se tornar uma rocha, a falar a bênção, falar o que acrescenta, ajudar as pessoas a ser o melhor marido, a melhor esposa, a ser um pai de verdade, uma mãe de verdade, de ser um cristão, Senhor, de ter uma vida com o Senhor, uma vida no íntimo, uma vida no oculto, uma vida no oculto de oração. Ninguém está vendo, mas Ele está lá buscando o Senhor. Ninguém está vendo, mas Ele está lá perseguindo o Senhor, perseguindo. Eu quero o Senhor, meu Pai, eu quero o Senhor.
não se importando mais se vai desagradar alguém, pessoas ou a si mesmo. Não, Senhor, que eu quero agradar o Senhor. Se fosse para agradar a homens, não seria servo de Cristo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Eu vou seguir, meu Pai, eu vou carregar o peso certo, eu não vou carregar mais pesos desnecessários. Eu vou seguir o Senhor e não mais as modinhas, não mais o que estão falando, não mais a preguiça, não mais a carnalidade, não mais os sentimentos. Eu vou seguir o Senhor. Não há outro caminho, Senhor. Não há outro meio. Não há outra palavra, Senhor. Não há outro jeito de vencer, se não for negando a si mesmo. Não há outro jeito, Senhor. Quem amar mais a sua vida, a perderá, mas quem a perdê-la, por amor de mim, a encontrará. Eu quero abrir mão, Senhor, de tudo isso. Diga isso ao Senhor. Quero abrir mão, Senhor, se ainda havia coisas que eu não queria abrir mão, Senhor. Não queria abrir mão de prazeres que só estão me levando a problemas, Senhor. A orgulho, a sentimentos, a hábitos. Eu não quero mais nada disso, meu Deus, porque eu sei que isso me afasta do Senhor. Isso me deixa pesado. O diabo fica lá me acusando que eu não consigo mudar, que não é para mim. Todo mundo pode mudar, todo mundo pode vencer, mas eu nasci para ser um derrotado. Eu nasci para ficar no mesmo lugar. Eu nasci para depender dos outros. Eu nasci para fazer isso que eu faço. Eu nasci para viver no estágio que eu estou. Eu nunca vou para um lugar superior. Não, Senhor, isso é mentira. Isso é mentira. Deus nos deu inteligência. E aquilo que eu não tenho, Ele dá. Tiago diz isso: se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dará. Falta inteligência, falta foco, falta entendimento, falta visão, falta discernimento, falta domínio próprio, falta paz, falta alegria, peça a Deus, Ele dará. Peça a Deus. Mas não aceite o peso, não aceite a opressão, não aceite em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que você coloque a mão na sua cabeça agora. Em nome do Senhor Jesus, vamos lutar juntos, vamos repreender juntos, em nome do Senhor Jesus, que todo peso, Senhor, todo mal, toda opressão, todo espírito de acusação, meu Pai, todo espírito de fraqueza, Senhor, de descontrole, todo orgulho diabólico, Senhor, que impede que ela cresça, que ela seja feliz, meu Pai, que ela tenha paz na casa dela, que ela busque o Senhor de verdade. Toda imoralidade, toda pornografia, todo sentimento diabólico, toda lascívia, Senhor, todo peso, toda fraqueza emocional, toda fraqueza espiritual, toda fraqueza de caráter, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora todo o mal, todo o peso na mente dela, Senhor, todo o peso no coração dela, todo o peso na cabeça, meu Pai, essa opressão que está pesando na cabeça dela, que está deixando ela irritada, que está deixando ela com dor de cabeça, com aquela angústia, irritadiça, dando respostas negativas, respostas agressivas, criando situações. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu agora, espírito maligno, você que se levantou para arruinar, para atrapalhar a vida dessa pessoa, para que ela passe vergonha, para que ela se submeta a coisas indignas, uma vida indigna, um casamento indigno, uma vida financeira indigna, uma saúde indigna, resultados indignos. Nós repreendemos agora todo o mal. Pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, e tira da sua cabeça, expulsa em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Abençoa a sua vida. Com as mãos na sua cabeça, abençoe a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu declaro, Senhor, eu declaro uma força. Declare isso com toda a sua força. Em nome de Jesus, eu declaro força, meu Pai. Eu declaro domínio próprio. Eu declaro inteligência, Senhor. Eu declaro uma paz. A paz que excede todo entendimento. A alegria do Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça,
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu tenho a alegria do Espírito Santo, meu Pai. Eu não tenho mais a alegria das circunstâncias favoráveis. Eu tenho a alegria do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Eu, a partir de hoje, meu Pai, eu vou canalizar a minha energia para a coisa certa. Eu não vou mais canalizar energia para brigar com as pessoas, para estar certo, para vencer uma batalha, para vencer uma guerra, para vencer uma briga. Senão eu não vou mais ficar perdendo energia em coisas estúpidas, Senhor. Eu vou gastar minha energia para ficar bem com a minha família. Eu vou gastar a minha energia para ensinar os meus filhos os valores. Eu vou dar bíblias para eles. Eu vou presenteá-los vou dar presentes a partir das metas. Leia tais palavras, tais livros da Bíblia, e você vai poder escolher alguma coisa. Eu vou estimular. Eu vou investir a minha força, a minha energia na coisa certa. Eu vou parar de ficar gastando toda a minha vida naquilo que não está me atraindo vitórias, mas está me atraindo problemas. Eu não estou vendo os filhos crescerem, meu casamento está frio, a minha vida espiritual está morta. Não, isso acabou. Eu boto um fim nisso agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho hoje, eu declaro vitórias, meu Pai. Eu declaro vitórias na vida do nosso povo. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que cada um dê as mãos para quem está ao seu redor. Quem estiver sozinho, que o obreiro dê as mãos para essa pessoa e concorde com as vitórias. Eu declaro, meu Pai, eu concordo com um novo tempo na vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um novo tempo na vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um novo tempo na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Um novo tempo espiritual, um novo tempo financeiro, um novo tempo de glória, um novo tempo na família, um novo tempo na saúde, um novo tempo de disciplina, um novo tempo de força, de foco, de resiliência, um novo tempo em nome do Senhor Jesus. Nós não somos mais Simão, Senhor, nós somos Pedro, nós somos rocha, nós somos a cabeça, nós estamos por cima, Senhor. Nós não nos submetemos mais a coisas indignas, nós nos submetemos ao Senhor, nós nos submetemos à palavra. Mas sim, se a sua palavra disser o maior é o que serve, eu vou servir. Se a palavra me disser que eu tenho que me humilhar, meu Deus, para que o Senhor me exalte, então eu vou me humilhar diante do Senhor, meu Pai, não diante de pessoas, nunca mais, Senhor, porque tem gente que se humilha diante de pessoas, mas não se humilha diante do Senhor, e por isso que não é honrada, não é exaltada. Então eu vou quebrar as barreiras, eu vou ser uma pessoa humilde. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então eu quero ser igual ao Senhor, meu Pai. Eu vou ser manso, eu vou ser equilibrado, eu vou ter domínio próprio, eu vou ter humildade, eu vou perdoar, eu vou trabalhar pelo perdão, eu vou trabalhar pela paz, eu vou trabalhar pela união dessa casa, eu vou trabalhar pela excelência nesse trabalho. Eu não vou mais abrir minha boca para reclamar. Eu vou sair daqui, Senhor, de um jeito diferente, com uma mente diferente. Eu vou surpreender as pessoas, meu Pai, porque onde o Senhor passava, o Senhor surpreendia. Então as pessoas vão ver uma pessoa diferente. É uma pessoa leve, uma pessoa firme, uma pessoa que ora, uma pessoa que declara bênção, uma pessoa que não fala mais bobagem, não faz brincadeiras ácidas, não é crítica. É uma outra pessoa, porque o Senhor nos deu a sua mente. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu declaro isso, meu Pai. Eu declaro mudanças e respostas na vida do nosso povo. Eu declaro respostas, meu Pai, mudanças internas, meu Pai. As primeiras e mais profundas mudanças são as internas, aquelas que acontecem no saber que sei, como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor não vai me deixar. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que se o Senhor estiver alinhado a Ele, que o Senhor estiver focado nele, a minha vida já mudou, em nome de Jesus, porque a prova de amor é a mudança. É a mudança. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela sua palavra, Senhor, que a sua palavra tenha vindo e destruído, Senhor, como um martelo, todas as muralhas que ainda havia, Senhor, e que a sua palavra tenha vindo e nos cortado, como uma espada afiadíssima, que nos cortou, meu Pai, e nos dividiu, e agora nós vemos e enxergamos e temos a graça, Senhor, a força para romper e fazer aquilo que é necessário. Obrigado, Senhor, obrigado pelas oportunidades. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.